Nós estamos hoje em comemoração à Reforma Protestante. E eu falei assim, então faz tempo que eu não uso essa roupa e eu vou usá-la hoje em homenagem ao Lulu, nosso Lutero, em homenagem ao meu amigo Lu, porque essa roupa refere àquela época. Essa roupa refere totalmente àquela cultura europeia, a cultura tradicional do tempo lá medieval. Nós estamos falando de 500 anos atrás. E 1517, 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante, encabeçada por Lutero, né? E nesse dia Lutero revolucionou não só a igreja, mas o mundo. E cabe a nós pensarmos nisso. Mas toda vez que chega nessa época da Reforma Protestante, eu fico pensando, um dos grandes lemas desse grande momento da igreja foi igreja reformada, sempre se reformando. Você tem uma casa. Essa casa que uma vez um pintor me disse que toda casa precisa, tem gente que não cumpre, mas pelo menos toda casa precisa pintar novamente, passar uma nova mão de tinta a cada 5 anos. Não sei se ele quer vender o serviço dele, mas diz que já desbotou, com 5 anos, 6 anos, desbota, e tem gente que dura mais, obviamente, cada um nas suas condições, mas pelo menos o serviço dele dura de 5 a 6 anos, é bom dar uma nova pintura. Fora os outros quebradinhos, e etc., que acontece. A gente vive reformando. Nós temos esse templo de nossa igreja, completou nesse ano 64 anos, sempre tem uma torneirinha quebrada, uma telha quebrada, aí é uma reforma constante. A gente sabe que esse templo já foi menor, depois teve uma ampliação, não foi isso? Esse púlpito não era assim, aqui, com esse tipo de piso, já trocou, luminária já trocou, já implementou um ar-condicionado, mudou. É uma reforma, e sempre reformando. Sempre reformando. Um dos textos áureos, assim, chave para as reflexões de Lutero, de Martinho Lutero, é o que nós vamos ler agora, Romanos, capítulo 1, carta de Paulo a Romanos, que para ele foi o livro que mais marcou as suas reflexões. Carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 1. Apenas o verso de número 17. Peço que você fique com a sua Bíblia aí empunhada nas mãos, porque nós vamos ler bastante. Ler bastante. Romanos capítulo 1, verso 17. Ok, igreja? Romanos capítulo 1, verso 17. Hoje eu tive uma alegria de ganhar uma Bíblia. Ó, cheirinho de novo. Estou estreando ela nesse exato momento, porque eu ganhei minutos antes de iniciar o culto. E é uma tradução, por isso eu quero falar para os irmãos, nova tradução na linguagem de hoje. Já vi uma linguagem de hoje, né? Os irmãos conhecem a linguagem de hoje? Agora é a nova linguagem de hoje. Então é essa tradução que eu estou usando. Diz assim o texto: pois o Evangelho mostra como que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Em outra tradução mais tradicional, o justo viverá pela fé. Essa é a tradução mais conhecida. E o justo viverá pela fé. Os filhos de Deus, o povo de Deus, como estudado na escola dominical de hoje, os filhos por adoção viverão pela fé.
Peço alguém que me ajuda lá, tirando um pouco do grave, tá um zoom aqui para mim, se alguém puder me ajudar. E nesse tema, reforma sempre se reformando, uma igreja, uma construção, e a igreja, suas ideias precisam se reformar. A ênfase dada por Lutero nas 95 teses estavam baseadas na volta às Escrituras, no olhar novamente para Cristo, no arrependimento e na tristeza pelo pecado. Ele, com o resumo das suas 94 teses pregadas na porta da igreja, quando eles queriam na época que todo mundo ficasse sabendo como que se divulga, distribui textos, panfletos também, né? Muitos foram feitos assim, mas de uma forma oficial, a partir do momento que colocasse na porta da igreja, né? Então, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, volta às Escrituras, a volta para Cristo, o arrependimento, a tristeza pelo pecado, não a penitência e não ao pagamento das indulgências, pois Roma estava cobrando pela salvação e agora não mais cobra. Com o desenvolvimento dos estudos de Lutero e suas teses, surgiram um esquema de 5 frases, chamada solas. Não é a sola do seu sapato, mas sola no termo do latim, sola Deo gloria, sola fide, sola gratia, sola Christi, sola Escritura. Não estou falando em línguas, tá? É simplesmente sola, que do latim quer dizer somente a glória de Deus, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente as Escrituras. Numa reflexão do que os estudiosos, junto com Lutero, pensavam, o que nós queremos que a igreja faça, pense daqui para frente. Pensaram que a igreja devia dar toda a glória somente a Deus. Acabamos de entoar um tanto, toda a glória pertence a Deus, todo louvor, toda honra é para Deus. Não existe honra humana e não existe honra para o nome da igreja também. A gente tem visto aí nas televisões propaganda. Eu não vou falar o nome da outra igreja, então eu vou citar a nossa. Faz um centro, sou isso, sou aquilo, sou esportista, sou empresário, sou professor, tal, sou uma pessoa de sucesso. Eu sou a presbiteriana independente. Toda a glória seja dada a Deus. Tudo que acontece nesse templo é glória para a nossa igreja presbiteriana independente? Glória para o pastor? Glória para a liderança da igreja? Toda a honra e toda a glória é dada a Cristo. Então a primeira sola Deo gloria, somente a Deus toda a glória. Toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Nós temos o costume de acontecer algum fato e a gente, glória! Glória de quem? Glória a Deus. Também temos a outra sola fide, ou somente a fé. Diz o nosso texto, né? O justo viverá pela fé. Viverá pelas suas próprias forças. Viverá da ajuda da igreja. Viverá por quem? Pelo seu trabalho. Viverá em cima das suas próprias ideias. Nesse mundo de hoje que cada um vive conforme quer. Eu vivo do meu jeito. Essa é a minha verdade. Não, ele vive pela fé e pela palavra de Deus também. Outra sola é a sola gratia, somente a graça de Deus. Efésios 2:8, né? Podemos ler, texto muito conhecido também. Efésios capítulo 2, verso 8, que diz assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé, confirmando sola fide, por meio da fé. Mas essa fé, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Amém?
mas é um presente. Essa tradução nova quer dizer, mas é graça. É um presente dado por Deus. Não é glória nossa, mas até a fé da qual nós necessitamos para viver nesse mundo vem de Deus. Porque a fé é um dom, é uma capacitação. A fé vem do Pai. Somente toda a glória a Deus. E a fé, somente pela fé vivemos. Não vivemos por glória humana, porque o verso 9, Efésios 2, 8 e o verso 9 diz: a salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la. Eu bato no peito e falo: ó, tá vendo? Eu sou crente, eu sou salvo, vocês são os ímpios, vão pro inferno, raça de Caim. Se o cristão faz isso, meu irmão, isso é orgulho. O que você fez para ganhar a tua salvação, para você bater no peito desse jeito? Se é pela fé, e a fé que você diz que tem nem tua não é, foi dada por Deus, é um presente, verso 8. Aquilo que você tem não é teu. Nada é teu. É comum a gente ver alguns adesivos de carro, né? Foi Deus que me deu. A gente vê, às vezes, uns carros meio quebrados, né? Foi Deus que me deu. Pô, Deus, melhora ele, né? Mas tudo é de Deus. Seja o carro bom ou o carro velho também. Tudo é de Deus. Porque Deus foi quem deu a condição ao trabalho, a saúde, o dinheiro, conforme as suas forças. Foi Deus quem sustentou. E Deus pode fazer infinitamente mais. Amém? Deus pode fazer. Então somente a glória é dada a Deus, somente pela fé o cristão vive de fé em fé, e não somente pela graça de Deus, porque pela graça que nós fomos salvos. E óbvio, e o maravilhoso de todos, quarta sola, sola Cristo. Somente Cristo. A ideia dos reformadores que não há salvação em nenhum outro lugar. Vamos abrir Atos capítulo 4, carta do evangelista Lucas. Você estava em Romanos, volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12 diz: a salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio da qual possamos ser salvos. Deus não deu nenhuma outra oportunidade, nenhuma outra chance, através de nenhum outro nome, senão somente o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus! Oh, amém! Primeiro sólido, glória, somente a Deus toda a glória. Então, somente pelo nome do Senhor Jesus, só a Deus dá glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Amém, irmãos? Só por Jesus, não tem outro nome. E também, só a Escritura, somente a Escritura. Glória a Deus por isso. Somente a palavra de Deus é palavra inspirada, como diz 2 Timóteo 3, 16 e 17, mas também quero abrir um outro texto em Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 12. Olha, falei Atos 4, 12, agora por coincidência Hebreus 4, 12. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 4, verso também de número 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Esse é o poder da palavra de Deus. Amém? O texto diz, 2 Timóteo, que eu não li, mas toda a Escritura é inspirada por Deus, último para o ensino, para a correção, para o ensino na justiça, né?
Glória a Deus por isso. Irmãos, nós somos guiados pela fé, e essa fé em Cristo Jesus, dando toda a glória e graças a Deus, e um ensinamento, e a revelação de Deus a nós, de Cristo, e através da sua palavra. Nisso está firmada a fé cristã, nisso está firmada a fé dos reformadores. Fora disso, meu irmão, rasga, joga fora. O que for fora de Cristo, joga fora. O que for fora da palavra de Deus, joga fora. O que não é através da fé e da graça, o que for através do esforço, paga a promessa. Sobe a escada de joelho. Não tem como passar um dia comemorativo à Reforma Protestante e não lembrar do filme Lutero. Somente esse título. Lutero é o nome do pastor reformador, mas também é o nome do livro. Lutero. E Lutero teve uma cena do filme retratando sua história em que ele foi a Roma. Quando ele chegou a Roma, ele viu uma galera toda perdida. Um dos grandes momentos da vida dele que mudou, impactou. Por isso que quando eu disse na abertura da prédica, não a penitência, não as indulgências e tristeza pelo pecado. Nós precisamos ter esses sentimentos dos reformadores. Meus irmãos, mas esse é apenas um fundo doutrinário, histórico, importante para a gente relembrar hoje. Mas hoje eu quero voltar ao tema que eu iniciei e vou permanecer: Igreja Reformada sempre reformando. Diz um texto do pastor Hernandes Dias Lopes assim, em uma de suas prédicas: após a reforma, no afã de defender a ortodoxia, a igreja tornou-se árida. Ortodoxia sem piedade produz racionalismo. A reação à frieza espiritual foi o pietismo, que partiu para o outro extremo. Buscou a piedade sem a ortodoxia. Piedade sem ortodoxia produz misticismo. Hernandes Dias Lopes. Alguns termos ismos aqui, algumas situações, alguns momentos históricos: ortodoxia, racionalismo, misticismo, pietismo. Não cabe hoje falarmos de tudo isso, mas, em resumo, a fé se esfriou com o passar dos anos. O povo se desviou também dos caminhos que a própria reforma produziu. Lutero e os reformadores falaram assim: não está bom, precisamos voltar à sola Escritura, precisamos voltar à sola Cristo. Voltar para Cristo. A igreja tem se desviado. Meus irmãos, clamamos hoje por uma nova reforma. É necessário. Precisamos entender e nos voltar sempre ao nosso primeiro amor. Diz João nas cartas do Apocalipse. Voltar ao primeiro amor. A chama do Evangelho, voltar à cruz de Cristo, sempre quando os nossos pecados nos desviar dos caminhos do Senhor. Como igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, igreja presbiteriana ou igreja evangélica de modo geral, o que tem nos desviado do verdadeiro Evangelho, da palavra e do primeiro amor? Uma das coisas que eu vejo que nós precisamos fugir é do egocentrismo dos nossos dias. E fazendo aqui uma simbologia, algumas coisas nós precisamos tirar. Algumas coisas nós precisamos tirar de nós mesmos. Nós precisamos tirar de nós uma igreja hedonista. O que isso significa? O hedonismo. Busca do prazer.
Hoje, nos nossos dias, nós temos que abolir o hedonismo e o egoísmo, porque nós temos ido às igrejas para sentir prazer, para sentir uma emoção. Põe o dedo na tomada, é a melhor maneira que você tem para sentir um arrepio gostoso. E para glória a Deus com aquele arrepio. É pôr o dedo na tomada, irmão. Mas tu vai gostar, você vai pôr de novo. Porque não tem melhor arrepio do que um dedo na tomada. Um fio desencapado. Ó, uma delícia. Você vai ficar arrepiadinho, os cabelos, ó. Falando em cabelo, né, irmão? Nós estávamos aqui nos cultos no dia da criança, pondo umas bexigas aqui na igreja, e teve uma irmãzinha que eu não vou apontar para quem foi, que toca teclado aqui na igreja, que estava montando as bexigas, e quando colocava a mão, chegava perto das bexigas, os cabelinhos arrepiavam. Coisa mais engraçada. Por causa da energia estática ali, né? Os positivos e os negativos se encontraram e deu um arrepio no cabelinho da irmã. Coisa mais engraçada. E me fez lembrar essa cena porque quer sentir um arrepio? Tem um contato com energia. Culto não é para se sentir prazer. Culto, igreja e comunidade é para vir e dar toda a glória a sola Deus. Sola Deus. Sola Deus glória. Muitos líderes egocêntricos querem sucesso. Muitos companheiros de ministério, eu não sei se eles pregam para promover o evangelho ou para promover o próprio nome. Deixam de ser pastores para se tornar artistas do púlpito. Querem ter poder. Muito do povo de Deus, os liderados, buscam cura, bênção, o prazer, as emoções, também o sucesso, o poder e o dinheiro. Porque eu vou ao culto para buscar algo, para sentir algo, para buscar a minha prosperidade. E a gente tem todo um discurso, eu não, graças a Deus, mas muita gente vê que tem um discurso moralistinha, piegas, querendo dizer com uma fé simplesinha, não, vamos na igreja buscar a benção. Você não vem da igreja buscar nada, meu irmão. O que o Antigo Testamento nos diz que é culto? Pega a ovelha, sem mancha, sem mácula. Pega uma rolinha, uma pomba. Pega a oferta e vai diante do sacerdote sacrificar ao Senhor. Tem que levar alguma coisa. Hoje em igreja o povo quer, talvez se estivesse na igreja, tem um carneiro aí para levar embora. Já quer pegar o carneiro da igreja e levar embora, porque só quer pegar, não quer levar o cordeiro. Vou na igreja carregar umas 4, 5 rolinhos, uns passarinhos, umas pombinhas e levar para casa. Porque eu vou no culto para carregar, não é para entregar. E se já tiver ofertada no altar torradinho, churrasquinho, melhor ainda que já vem assado para casa, né? Eu quero levar para casa. Eu não quero entregar no altar. Mas o culto, desde o momento que foi criado, que Deus instituiu o altar, o que é culto? Erguer um altar e oferecer ao Senhor. Hoje em dia nós precisamos voltar à palavra de Deus. A Deus toda a glória. Culto é para a glória de Deus, meu irmão, não é para você. E se algum irmão da igreja falasse para mim, pastor, não gostei do culto de hoje, eu falei, problema teu, porque não foi para você, foi para Deus. A Deus toda a glória. E você faça o seu papel de servo, de entregar no altar do Senhor. E até o nome de Deus se glorifique. Não gostei do culto de Deus, Deus não falou comigo. E de quem que ele tinha que falar? Você que tinha que falar com ele. O culto é de teu para ele, não é dele para você.
Mas nós queremos um culto agora egocêntrico, de Deus para o homem, onde eu vou para o culto e Deus tem a obrigação de me dar alguma coisa. Mentira, heresia, não tem obrigação de te dar nada, Ele dá por graça. Só lhe deu graça. Por amor, é presente. Deus não te é obrigado a te dar nada. Ele dá se Ele quiser. E se Ele não quiser te dar, você vai levantar as mãos para os céus e falar: Deus, obrigado, glória ao seu santo nome, porque o Senhor não me deu, mas o Senhor continua sendo Deus. Porque hoje os nossos dias é assim: eu fui na igreja, Deus não me deu lá, então eu vou ver se Deus vai me dar na outra. E aí a igreja não presta, porque você não recebeu nada de Deus. Igreja hedonista, egocêntrica. Romanos 12:1 nós conhecemos. Um culto para a glória de Deus. Amém? Outra coisa que nós precisamos deixar, e aqui vai outro simbolismo. Algumas coisas nós precisamos deixar. O liberalismo teológico, crise ética. Nós temos hoje um evangelho, uma igreja muito grande. A igreja protestante hoje está crescendo demais. Só que normalmente está crescendo em proporção do número da igreja. Ai, me mexi o braço aqui, doeu meu ombro, é? Ao mesmo tempo, em proporção que cresce o número dos evangélicos, tem crescido a promiscuidade no meio da igreja. Ao mesmo tempo que cresce o número de evangélicos, cai o nível da santidade do povo de Deus. Precisamos voltar à palavra, voltar a Cristo. A Cristo. Precisamos voltar. Falta de testemunho do povo de Deus e de muitos líderes. Irmãos, ser responsável, pastor de uma igreja, o peso é grande. Não é brincadeira não. E a gente vê muitos líderes não dando o devido testemunho, envergonhando o evangelho, inclusive da nossa igreja, infelizmente, conheço de outras igrejas também. Falta do testemunho do povo de Deus. Uma das cidades que eu passei pastoreando, tinha uma igreja grande na cidade, e aí falaram assim para mim: pastor, lá é grande a igreja, mas o povo não dá testemunho não, pastor. Uma vez eu fui num grupo nas casas daqueles jovens lá, pastor, o povo fumava maconha no meio da reunião. Uma igreja que se diz evangélica, um povo que se diz evangélico. E era assim a igreja, assim, liberalismo, tudo pode. Os irmãos sabem que eu não sou muito chato com essas coisas, não. Eu sou aberto a muitas coisas, mas nem tudo. Nem tudo. Nem tudo. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é lícito, meu irmão. E quando essas coisas entram na igreja, vai minando. Vai minando. O evangelho vai se perdendo. Quando a falta de uma moral, uma ética, de uma atitude correta vai entrando no meio da igreja, a igreja perde a sua santidade e tudo vai embora. Tudo vai. Tudo é permitido. Mas não é por aí. Tudo não. Tudo não. E eu detesto, posso até dizer com muita franqueza, tenho até raiva. Mas raiva pode, né, irmão? Não pode cometer o pecado da raiva, né? Mas raiva pode. Lembra do sermão? Sentimento de raiva pode, não pode cometer pecado.
Quando muitos dizem, a nossa igreja lá tudo pode, né? Pode não. Uma vez em uma das igrejas irmãs nossa, teve um caso de adultério. E uma vez, uma mãe andando com algumas amigas na cidade, falou, lá na tua igreja, lá pode ter alfa 1 e alfa 2, né? Lá pode, né? Sabe o que quer dizer alfa 1 e alfa 2? Teve uma novela, eu não lembro mais o nome dela, que teve um caso em que o homem tinha uma mulher e tinha a 2, a número 1, que é oficial, e a número 2, né? Aí chamava alfa 1 e alfa 2. E era na época dessa novela, e essa senhora falou para minha mãe, lá na sua igreja tudo pode, né? Pode ter alfa 1 e alfa 2, né? Minha mãe falou, opa, que é isso aí? Pode não? Ele cometeu esse erro e foi punido. Lá não pode não. Pode não. Acontece, mas não pode. O adultério, como qualquer outro pecado, existe na vida da igreja, existe na vida do ser humano. Mas, biblicamente falando, e a nossa igreja, a sua doutrina, o seu regimento, seu código de ética, o seu código disciplinar diz, não pode. E será punido. Tudo não. Por certas coisas pequenas e relevantes. Algumas coisas que tem gente brigando demais. Por tamanho do cabelo, tamanho da roupa. Põe boné ou tira boné? Ah, para com essas porcaria, eu não brigo não. Por causa de boné, minha consciência não permite brigar por causa disso. Mas nem tudo. Não aceita tudo não, calma aí. E por fim, o pragmatismo teológico. Quero fazer esse simbolismo de algumas coisas que precisamos deixar. Precisamos largar. A busca pelo resultado, às vezes imediato, independente de como faça. O pragmatismo diz, não importa como você consiga as coisas. O que importa é a finalidade, o resultado prático. Que perigo, né? A igreja de hoje faz tudo, faz qualquer coisa para conseguir um bem. Chama-se, na filosofia, pragmatismo. Alguém fazer qualquer coisa com um suposto bem. Aí faz tudo. E isso na igreja de faz tudo, começa também a chamar sincretismo religioso. Começa a fazer qualquer coisa em busca do sucesso, coisa boa. Em busca da prosperidade, faz qualquer coisa. Prega-se qualquer coisa. Aceita-se tudo no púlpito. Até se diz versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Ô, meu irmão, comete esse pecado de usar esse versículo para endossar essa teologia porca, não. Esse versículo não diz respeito e não embasa essa mentalidade pragmática de que eu posso fazer qualquer coisa em prol daquilo que eu quero. Pode fazer qualquer coisa para sustentar a sua família. Pastor, eu estou passando fome, preciso sustentar a minha família. Então você vai traficar? Então você vai assaltar? Só porque você precisa sustentar a família? Pastor, eu preciso sustentar a minha família, pastor. Tem que roubar umas galinhas aí. Pode? Pode no mercado lá assaltar a prateleira só porque você está passando fome? É assim que funciona? Em prol de um bem, pode-se fazer qualquer coisa? Na igreja também não. No reino de Deus também não. E nós precisamos voltar à palavra. O que a palavra me ensina para conseguir a prosperidade? O que a palavra me ensina para conquistar a cura física, cura espiritual, cura emocional e uma cura que não vejo falar e pregar nas igrejas, cura de relacionamentos. Só se fala cura física. Vem cá, Lerradinho, vem cá, Mudinho, vem cá, Fanhoso, nós vamos orar para você e vai curar. Levanta a mão, aí levanta a mão. Cura de relacionamentos, pais e filhos. Traição. Cura de irmão brigando com o irmão que não vai olhar na cara já faz 5, 6, 7 anos. Tem? Cadê esse milagre? Cura de marido que não fala com a esposa.
costa com costa, para não falar outra coisa, né? Ninguém fala com nada. Parece que tem uma grade em cima da cama, partindo ela no meio. Metade de um lado, metade do outro, e ninguém se encontra. Pai que não fala com filho. Filho que não fala com pai. Membro de igreja que não fala com membro de igreja. Eu não suporto aquele indivíduo. Por isso que eu fico no meu cantinho, que eu não quero nem olhar para a cara dele. E cura de relacionamento, como é que faz? É milagre ou não é, igreja? Amém? É cura ou não é? Mas é que talvez cura de relacionamento não dá ibope, né? Cura de relacionamento às vezes não dá um testemunho tão impactante. Pragmatismo faz tudo por causa de um sucesso. Tudo em toque mágico. Pragmatismo é imediato. Vem para frente que eu vou orar por você e tudo vai ser curado. Meus irmãos, milagre de Deus eu creio. E esse foi o tema do domingo passado. Para quem está assistindo o nosso sermão pela internet aí, domingo passado nosso tema, pode procurar lá. Eu creio em milagres. E eu creio. Não posso pregar o que eu não creio. Deus cura. Mas muita gente quer falar assim: Deus, cura a minha família. Mas sabe como que cura a tua família? Como que cura o teu casamento? Curando o seu caráter. Curando as atitudes de cada dia. Pastor, ora. Abençoa. Deus ministra a cura. Mas você continua sendo arrogante do mesmo jeito. O grosso do mesmo jeito. As mulheres gostam de chamar os maridos de seu cavalo. Continua o mesmo cavalo estúpido de sempre. Tem que mudar o caráter, tem que ser tratado o coração. Não é num passe de mágica. As coisas são curadas, mas tem coisas que tem que ser trabalhadas no dia a dia, mudança de caráter. E nós precisamos ser mudados. Nós precisamos voltar então para o primeiro amor, pelo amor a Cristo. Porque quando o seu marido entender que ele tem que amar a esposa igual Cristo amou a igreja, ele vai pôr a mão na cabeça e falar: Pai do céu, eu tenho que amar mais, porque eu estou amando pouco. Não dá para curar as coisas assim, de relacionamento na hora. Às vezes um vício também é curado de maneira imediata, às vezes não. Pragmatismo faz tudo em prol de algumas coisas. Deus não é um forno de micro-ondas. 10 segundos, está feito. Igreja não é forno de micro-ondas, que você entra, pede a bênção e sai com ela pronta. Deus não é micro-ondas. Nós é que vivemos para Deus, e não Deus em nosso favor. Você tem que vir para a igreja para se ofertar, para ter uma vida para Deus, toda a glória para Deus, e não a você. O culto é para Deus, toda a glória é para Deus. Nós não temos mais que ficar pensando em culto, em oferecer alguma coisa. Não vou falar que esse pecado nunca passou na minha mente. Acho que já comentei com os irmãos do conselho, que graças a Deus sou muito sincero para falar as coisas que passam do meu coração. Em falando assim: irmãos, o nosso mundo hoje, cristão, está muito mercadológico. E às vezes o nosso presbitério nos cobra: e aí, pastor, está crescendo a igreja? E a estatística? Quantos batizando? Não é assim, nossos presbíteros? Não é assim, meus irmãos, que conhecem reunião de presbitério? Está crescendo? Cadê a estatística? Batizou quantos novos membros? Mercadologia. Mercantilização da fé e da igreja. Mas se a gente quiser crescer em número, temos que fazer algumas coisas que não têm respaldo pela palavra de Deus. E muitos têm crescido fora da palavra de Deus.
prometendo o que Deus nunca prometeu, e prometendo o que a palavra de Deus nunca prometeu. E eu perguntei para os irmãos, e aí, o que nós vamos fazer diante disso? Pastor, prega a palavra. Amém, irmãos? Foi isso que nós já conversamos, né? Pastor, prega a palavra, pastor. Não caia nessa tentação, não. Caia nessa tentação, não. Nessa praga dos nossos dias. Pastor, tem que pôr um sal grosso aqui, pastor. Senão, como os irmãos querem isso, o povo quer isso, pastor. Pastor, o senhor não vai fazer campanha de 7 dias, pastor? Pastor, o senhor não vai colocar água benta aqui, pastor? Pastor, o senhor não vai fazer um balde assim de óleo? Por quê, irmão? Um pouquinho desse aqui não serve, não? Tem que ser um balde? Eu oro com óleo. Nossa igreja tem respaldo, tem entendimento bíblico disso. É bíblico. Mas um balde tem que... Eu já entrei numa igreja de um amigo meu, numa reunião de conselho de pastores, assim que a gente entra nas igrejas dos outros irmãos, eu vi um jarro, tinha pelo menos 10 litros de azeite dentro daquele jarro. 10 litros, era enorme. Falei, misericórdia, para que tudo isso? Já que presbiteriano é pouca água, é pouco óleo também, né? Só vai falar isso que é desculpa nossa, né? Pouca água, pouco óleo. Mas, irmãos, porque a cura não é no óleo e nem na água do batismo. A cura e a salvação vem pela sola fide, somente pela fé. Não é pelo óleo. Não é pela imposição da mão. Deus pede para nós fazermos isso como um simbológico, método, orientação de Deus, através da sua palavra. Mas não é porque pôs a mão que cura. É porque a fé curou. Porque Deus assim o quis. Em tudo, primeiro Deus. A nossa fé em segundo lugar. A nossa fé não é em primeiro lugar. Porque se a nossa fé ficar em primeiro lugar, Deus é refém da nossa fé. E Deus nunca vai ser refém da nossa fé. A nossa fé está submissa à vontade dEle. O que diz o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como é feito nos céus. Como Deus manda nos anjos, nos céus, nos demônios do inferno, manda na terra, manda na galáxia, o Senhor manda na minha vida também. Do jeito que o Senhor manda em tudo, manda na minha vida também. Quem tem essa compreensão do Pai Nosso, como que pode obrigar Deus a fazer alguma coisa? Meu irmão, a gente tem que entrar no templo de cabeça baixa, pelo amor de Deus. Ergue não. Submissão a Deus. Ergue não, irmão, porque eu acho que era assim que a gente tinha que ser. Por causa da autoridade, do poder de Deus, a presença de Deus. Diante do rei, ninguém fala de nariz empinado, não. Opa, o rei está passando. O rei está passando aí. Se curve diante do Senhor. Agora tem gente que nem se curva e ainda dá de dedo em Deus ainda. Ó, o Senhor não me deu, o Senhor prometeu para mim. O Senhor não presta mais. Eu não creio mais no Senhor porque o Senhor não me deu. O Senhor falou que ia curar minha mãe morreu. Por quê? Por que se pensa assim? Todos nós morreremos. Eu já escutei de várias pessoas isso. E o último que eu tive que escolher, eu ouvi disso é do meu irmão. Falando da minha mãe. Barbaridade. Jeca mesmo. Acredita? É uma vergonha, mas tudo bem. Corre nas melhores famílias, né? Tem certas coisas que acontecem em todas as famílias. Tem um livro que eu tenho no meu curso para ler, escrito Até nas Melhores Famílias, uma análise da família de Jesus Cristo. Até na família de Jesus acontece umas coisas malucas. Irmãos, para terminar, quero voltar ao nosso texto que iniciamos. Romanos capítulo 1, verso de número 17. Glória a Deus. Amém, irmãos? Estão comigo? Estão de entendimento? Amém? Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. Como é que Deus nos aceita? E a palavra de Deus nos mostra. É por meio da fé
do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Aleluia! Glória ao Senhor. Amei essa tradução aqui. Precisamos voltar em algumas áreas e nos manter firmes em outras. Nossa igreja, graças a Deus, Senhor, obrigado por fazer parte dessa igreja presbiteriana independente. Porque pela graça de Deus, se nós temos feito algumas críticas em muitas igrejas nos nossos dias, eu louvo a Deus por essa igreja, porque daqui muita coisa errada não tem não. Eu louvo a Deus porque nós temos tido mais acerto do que erros na nossa história. Algumas coisas poderiam mudar. Algumas práticas poderiam mudar. Algumas práticas litúrgicas poderiam sair e outras poderiam entrar. Eu acredito sim, não é dia para discutir isso. Mas umas coisas que poderia tirar, como essas que eu tirei. Mas precisamos voltar para a palavra sempre. Voltar ao arrependimento sempre. E nos manter firmes em outras. Firmes na fé, firmes na graça, firmes na palavra, firmes com o Senhor Jesus. Amém? Nós temos uma doutrina forte, irmãos. Estude o que Calvino nos ensinou. Precisamos nos manter firmes na doutrina, na santidade, no amor de Deus e no amor ao próximo. Porque o Senhor Jesus disse, qual é a melhor religião? Qual que é a religião perfeita? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Qual que é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Meus irmãos, precisamos nos manter firmes em cultuar e adorar o meu Senhor, como a palavra nos ensina. Amém? 31 de outubro, dia da Reforma Protestante. Mas você tem que chegar em casa e dizer assim, o que eu preciso reformar na minha vida espiritual? Qual reforma interna que eu preciso fazer? Você precisa de uma reforma hoje? Seu relacionamento familiar precisa de uma reforma hoje. Seu casamento precisa de uma reforma. Suas convicções talvez precisam ou de uma reforma ou de alicerçar mais para que não perca. Que talvez ela está vacilando. Você está perdendo as suas convicções. Precisa voltar à palavra e firmá-las. Não deixa que as coisas do mundo, ou que a mercantilização da fé, a mercantilização do mundo gospel te corrompa. Os irmãos sabem da minha paixão pelo ministério da música. Só que eu sei e tenho consciência do que o mundo gospel virou um mercado demoníaco. Precisamos ter cuidado quando se fala das coisas da fé dos nossos dias. Irmãos, precisamos orar para que nossa igreja esteja aberta ao agir de Deus para os nossos dias. Com toda sinceridade eu digo, a nossa igreja às vezes caminha muito com um passo de 500 anos de atraso. É um pé no futuro e 2, 3 em 1517. Tem coisas que mudaram. A mente humana mudou, a ciência mudou, a sociedade mudou, mas não mudou a palavra de Deus, amém? Eu posso pregar sem essa roupa, mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Eu posso usar um microfone, eu posso ficar sem o microfone, posso pregar dentro do templo, na praça, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu posso ter algumas atitudes, mas eu não posso pecar. Podemos discutir alguns comportamentos, mas eu não posso aceitar o pecado. O que é pecado? Aquilo que infringe a palavra de Deus,
a lei do Senhor. Tem gente fazendo pecado que não é pecado. Moralismo, religiosidade, joga tudo isso nas traças. Irmãos, nós precisamos fazer algumas reformas da igreja e de nós mesmos sempre, mas mantendo a fé. Nisso eu creio, mantendo a fé na graça, em Cristo, na palavra, e toda a glória dada a Deus, glória humana, se joga no fogo do inferno, porque isso é egocentrismo, é pecado. Oremos para que Deus nos reforme dia após dia.